Meu nome é José Manuel Baltazar e eu faço parte da história da SBMAC. Eu nasci em Araraquara, São Paulo, e fiz o colégio antigo científico, né, na cidade de Dois Córregos. Então, a época de infância eu sempre gostei de ler, não é? Eu sempre lia bastante e tinha interesse em ciências, aplicações, essas coisas, né? Enquanto meus colegas aí ficavam brincando, eu ficava lendo livro, né, de aplicações de ciência, aplicações de engenharia, no modo geral, né? Eu fiz o ginásio em Torrinha, que é um lugar talvez próximo aqui de Rio Claro, e daí eu fui para o colegial, né, lá em Dois Córregos, que era perto, né? Mesmo pequeno, eu já gostava de aplicações de matemática. Tá? Não, eu via assim, eu via aviões, eu gostava, eu via essas coisas diferentes, né? Via construções, carros, essas coisas, e eu sempre achava que era interessante montar uma coisa. Em particular, meu interesse pela aplicação da matemática era em problemas que envolvessem engenharia. Foi sempre o meu interesse. Por isso eu fiz o mestrado no ITA, em São José dos Campos, e depois eu fiz o doutorado aí na Escola de Engenharia em São Carlos, na Engenharia Mecânica. Depois disso, eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos, na Virginia Tech, na cidade de Blacksburg, e tive como professor de interação os professores Dean Mooke e Ali Neif, que são bem famosos aí na engenharia. E depois eu fui professor visitante na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, cujo professor de interação era o professor Alexandre Vacax, também bastante importante nas aplicações de matemática e engenharia. Na Virginia Tech, eu chama Ciência da Engenharia e Mecânica. Ciência da Engenharia, na verdade, aqui no Brasil se entende como matemática aplicada, tá? Que é que você estuda os problemas, não problema clássico de engenharia, mas envolvendo problemas matemáticos da engenharia. Com o tempo, né, eu me desloquei do ITA, vim aqui para a Unesp de Rio Claro, por uma questão de conveniência, mas mesmo aqui eu cooperava lá na Unicamp, no departamento de projeto mecânico, porque aqui não tinha curso de pós-graduação em engenharia, tinha só um curso de matemática e que depois transformou no departamento de matemática aplicada e computação quando eu estava na chefia, por influência da própria SBMAC. Eu vim aqui por Rio Claro por uma questão de conveniência, tá? Na época, e aqui eu me aposentei, tá? Faz 9 anos. Aí eu voltei para o ITA como professor visitante sênior, tá? E daí, então, eu fui trabalhar também na Universidade Federal do ABC por um ano, na Escola Politécnica por um ano, e agora eu estou na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que tem muitos alunos que fizeram doutorado comigo e estão trabalhando lá. Eu tenho que ter pelo menos 8 alunos. Então, eu acabei indo para lá para cooperar com a pós-graduação. Eu sempre dei aula nos últimos anos, tá? E eu dava aula mais para o pessoal ver as aplicações, discutir seminários, não aula assim clássica, inclusive é que eu faço até agora. Eu basicamente não gosto da aula expositiva. Então são projetos, né? A pessoa desenvolve, você tem um projeto, vai desenvolver alguma coisa e aí ele vai aplicando as técnicas de matemática para resolver aquele determinado problema, tá? Então é mais ou menos isso que funciona. Ele vai aprender a criar soluções não decorando simplesmente teoremas, aplicações, se bem que isso é importante, né? Você dá a teoria, na verdade, e depois você tenta aplicar em alguma coisa, tá? Ou aplicações, geralmente em engenharia, que para mim é mais fácil, mas você pode aplicar em biologia, em outras coisas. Porque atualmente é tudo multidisciplinar, né? Quer dizer, a ideia são as iterações entre as áreas, né? Por exemplo, você não pode estudar um fenômeno mecânico sem estudar um fenômeno elétrico e térmico junto, tá? Em biologia é a mesma coisa, né? Você tem que estudar iterações, né? E o aluno vai percebendo isso, tá? Não simplesmente ele decorando assim, algumas coisas.
Isso é coisa que eu não gosto. Você precisa da matemática pura para você poder usá-la. Porque o pessoal de matemática pura, por exemplo, ele faz teoremas, faz coisas sem se preocupar com uma aplicação prática, tá? E a ideia da matemática aplicada, do engenheiro, do professor, é usar essas técnicas em aplicações. Então tem que ter essa adaptação que eu acho que é interessante. Você saber filtrar, não é? Uma coisa bem teórica e passar para uma coisa bem prática. E a tendência mundial é essa. Eu acho que eu assinei a lista da criação da SBMAC, tá? No Congresso de Cálculo Numérico que teve em Belo Horizonte. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu assinei uma lista dos primeiros filiados. Tá? Você está no site como um dos primeiros afiliados da SBMAC. Eu tenho a impressão que sim, tá? Eu tenho a impressão que sim. E aí é o seguinte, aí eu participei da SBMAC ativamente. Eu fiz parte do conselho da SBMAC, eu fui coordenador regional da SBMAC, eu fui coordenador do Comitê Temático de Dinâmica, Controle e suas aplicações de ciência e tecnologia, e organizei alguns simpósios no SENEMAC. O importante disso, de toda essa história da SBMAC para mim em particular, né, em 2001 eu organizei a primeira escola de dinâmica e controle e suas aplicações aí na Escola de Engenharia em São Carlos, especificamente na engenharia elétrica, tá? Contei com dois colegas, tá? O Geraldo Nunes, que foi presidente da SBMAC, e a Vilma, aí de São Carlos, tá? Nós chamamos de APRICOM. Por que nós chamamos de APRICOM? Porque ele queria que abrangesse a América Latina. Só que, por algum motivo, alguém patenteou o logotipo, a logomarca, na verdade, APRICOM, e daí ele queria cobrar royalties, tá? Então, o que a gente fez? A gente mudou o nome para DINCOM, tá? E daí a gente organizou de 2002 até 2010. Eu organizei, tá? Todos esses anos. A partir de 2008, já fizemos que ele ficasse internacional. São dois congressos que eu acho que eu organizei bastante. Esse DINCOM em Serra Negra e o ICONE em 2000, tá? Congresso assim, bastante significativo. O DINCOM em 2010 eu parei de organizar eu mesmo, né? Já fiquei 10 anos organizando. Tem outros congressos que eu andei organizando, sessões aí envolvendo as duas sociedades, tanto no Brasil como no exterior, tá? Atualmente eu tenho organizado mais no exterior. A minha principal função era motivar o pessoal a estudo de matemática aplicada à engenharia, tá? Então, a minha função dentro do conselho foi exatamente essa. É isso que eu mais fazia lá, tá? É lógico que se você discutia bastante coisas relacionadas à SBMAC, outras coisas, né? Mas aí era mais... Tanto que ele fundou esse comitê aí temático, né? De dinâmica, controle e aplicações, né? Na verdade, aplicações em engenharia e ciências em geral, né? Esse nome aí foi colocado depois, né? Mas a minha função era mais aplicada à engenharia mesmo, né? Então, eu acho que a SBMAC melhorou muito. Ela cresceu bastante, eu acho. Ela começou assim, simples, né? Num congresso de cálculo numérico, e ela foi evoluindo, né? Hoje, atualmente, ela está em um desenvolvimento bastante grande. Ela consegue atrair bastante alunos de iniciação científica, né? Agora já tem algumas publicações importantes, né? E todos os presidentes da SBMAC trabalharam para isso, né? Eu acho. Ela desenvolveu pra caramba. Eu acho que ela é competitiva a qualquer sociedade no mundo todo. E ela incentiva bastante gente, né? A fazer aplicações em diversas áreas, né? Aplicações à indústria. Inclusive, São Carlos tem um projeto da FAPESP que faz isso, né? Que está ligado com aplicações à indústria. Então, ela tem um significado bastante importante e tem uma atuação bastante significativa. Ela entra tanto no comitê de matemática aplicada como no comitê de engenharia, né? É bastante interessante. Ela tem essa flexibilidade, né? Tanto que tem engenheiros, tem médico, tem físico, Então, eu acho que a SBMAC é uma sociedade bastante atual, porque ela é multidisciplinar, né? Ela tem que investir em novas tendências, né?
inteligência artificial é uma coisa que está na moda, né? Eu acho que ela tem que incentivar as pessoas aí a fazer congressos para discutir, simpósios, para incentivar o pessoal assim, mais jovem, por exemplo, a trabalhar nisso, né? A inteligência artificial estava sendo usada em bastante modelagem, por exemplo. Modelagem matemática cai direitinho em inteligência artificial. Então, hoje eu trabalho em modelagem matemática, em aplicações de dinâmica não linear, caos e controle, tá? E, geralmente problemas de engenharia, tá? Envolvendo um sistema chamado eletromecânicos, que é a conexão de sistema elétrico com mecânico, tá? Também entra um pouco de fluidos, um pouco. Então, é interação em todas essas áreas, mas usando modelagem matemática na parte teórica, tá? E tentando fazer o experimento para comprovar essa modelagem. Só que o experimento nem sempre eu consigo fazer aqui no Brasil, tá? É difícil achar alunos também que gostam de fazer parte experimental. Os alunos preferem modelagem, computação. Aí sim, você consegue alunos excelentes, mas para trabalhar em laboratório, não. Que não é o objetivo de matemática, né? mas é o de matemática aplicada, tá? Tem uma interação muito grande, tá? Eu, por exemplo, tenho uma interação muito grande com bastante gente da SBMAC, tá? Eu tenho uma interação com o Geraldo Nunes, lá do Rio Preto, né? Que ele bastante grande, tá? Ele me acompanhou em várias coisas que eu fiz aí, né? A professora Vilma também aí, né? Lá da Engenharia Elétrica de São Carlos, né? Quer dizer, é uma grande família, na verdade, a SBMAC, tá? No momento, eu não estou assim diretamente ligado à SBMAC, tá? Mas, quer dizer, intimamente eu estou, tá? Porque eu apresento, alguns alunos meus vão nos congressos, tá, né? Então a interação é muito grande. É bom saber que você faz parte de alguma coisa que está andando, né? Que está progredindo, né? O bom é ruim você saber a coisa que está afundando, né? Mas a SBMAC está progredindo dia a dia, eu acho. Né? E está tendo projeção internacional, tá? Então é isso que eu acho que é a tendência, né? Porque você não pode ficar isolado no mundo de hoje, né?